Toyota Corolla E120 é a nona geração do modelo. A experiência acumulada permitiu-nos criar um automóvel equilibrado, fiável e extremamente popular. Mais de 40 anos de produção e mais de 40 milhões de vendas são um excelente indicador. Mas está tudo tão otimista no mercado secundário? O Corolla E120 traz alguma surpresa sobre a qual os fãs da marca mantêm silêncio? Vamos analisar todas as vantagens e desvantagens do modelo. Corpo. A resistência à corrosão da carroceria é de bom nível, como nos carros japoneses. Camada de zinco 5 a 15 microns. Para efeito de comparação, em um Audi A4 B6 dos mesmos anos de produção, a camada é de apenas 2 a 10 microns. Não apodrece sem danos mecânicos. Embora a idade tenha o seu preço e nos carros dos primeiros anos de produção já podem aparecer pequenas manchas de ferrugem nas juntas. Em 2001, o fabricante atualizou, ou seja, melhorou, a pintura do Corolla 120. A carroceria pode ter três variações: sedã, hatchback e perua, Corolla Fielder. Para o mercado americano, o E120 foi fornecido com design modificado. As partes da carroceria dos modelos americanos nem sempre são adequadas para as versões europeias, japonesas. Motores Corolla E120. O 120 não pode se orgulhar de diversidade de motores. Dos motores a gasolina para a Europa, a Toyota forneceu motores de 1,4 e 1,6 litros. Eles diferem entre si apenas em volume e potência, 95 e 109 litros. Respectivamente. Na América, o Corolla E12 foi vendido com motor 1,8 litros, 135 cavalos-vapor. As ofertas com mulheres americanas no mercado secundário não ultrapassam 10% do total à venda. Às vezes você encontra Corollas carregados na configuração T-Sport com 1,8 litros turboalimentado com 189 e 215 cavalos-vapor. Mas são encontrados muito raramente e quase sempre com volante à direita ou a um preço exorbitante. Tecnicamente, os motores são de 1,4 litros, 4 ZZFE, 1,6 litros, 3 ZZFE, 1,8L, 1 ZZFE, são quase idênticos, com problemas e características semelhantes. Essencialmente, eles diferem no tamanho do virabrequim e no curso do pistão. A série de motores ZZ é equipada com transmissão por corrente de distribuição com vida útil estimada de 150 mil km. Mas, na verdade, raramente alguém troca uma corrente com tensor até que ela faça barulho. O período de substituição pode ser atrasado em até 200 e, em alguns casos, até 300 mil km. Todos os motores do 120º Corolla adoram comer óleo. Isto é especialmente verdadeiro para 3ZZ, 1,6L, até 2005. O fabricante acabou tendo problemas com os anéis raspadores de óleo e com o design do pistão, que eliminou após 2005. Em motores mais antigos, substituir pistões e anéis por modernizados ajuda, mas esse prazer não sai barato. Verificar o nível do óleo do motor uma vez por semana no Corolla E120 é um procedimento obrigatório. Os motores ZZ também têm seu próprio truque, vibração em marcha lenta. Além disso, é bastante perceptível e transmitido a todo o corpo. Este problema não pode ser tratado. Mas os sintomas podem ser eliminados aumentando a carga do motor, ou seja, ligando os faróis e o ar-condicionado. Às vezes, reabastecer com gasolina de melhor qualidade ajuda, já que a eletrónica do carro é adaptada ao combustível é o RO4. Os motores Corolla E120 não possuem compensadores hidráulicos. Isso significa que você precisa ajustar manualmente as folgas das válvulas a cada 100 mil km. Este procedimento é tedioso e há poucos especialistas competentes, por isso poucas pessoas na prática ajustam as válvulas a tempo. A exceção é o 1,5 litros, 1 NZFE, que era utilizado apenas nos Corollas com volante à direita para o mercado japonês. Esse motor possui compensadores hidráulicos. Motores a diesel. Da massa total de anúncios de venda do Toyota Corolla E120, os carros com motor diesel representam apenas 3%. Vantagens: boa tração em baixa rotação e consumo de combustível de 5 a 7 litros na cidade. Desvantagens: problemas potenciais com o caro sistema de combustível Common Rail. 1,4 litros. Um NDTVD 4D, 90 cavalos-vapor, foi equipado com sistema de combustível Bosch. Um sistema totalmente confiável com vida útil de 250 a 300 mil km. 2,0 litros. Um CDF-TVD 4D, 90 cavalos-vapor, com sistema de injeção da Denso. A confiabilidade é maior, mas em caso de avaria, os reparos custarão 2 vezes mais.
Ambos os motores são bastante confiáveis, mas um reabastecimento com combustível de baixa qualidade pode levar a reparos caros. Não se esqueça do desgaste normal. Após 300 mil milhas, todos os sistemas do motor estão em risco. Nuances perimotoras. O som da aba do coletor de admissão costuma incomodar os proprietários de Corollas desde os primeiros anos de produção. Uma placa plástica é instalada dentro do coletor para regular os fluxos de vórtice. Com a idade, ele delamina e começa a bater na parede do coletor de admissão. Pode ser resolvido substituindo o coletor ou aparafusando um parafuso autorroscante. Link para o tópico do fórum com solução para o problema. Esse ruído de batida costuma ser confundido com o barulho de uma corrente de distribuição esticada. O motor de arranque Bendix normalmente não dura mais de 100 mil km. Sinais. Na partida, o motor de partida dispara de vez em quando ou zumbe, mas o motor não gira. A peça é barata e pode ser trocada facilmente. O rolamento do gerador também terá que ser trocado após 200 mil milhas. Caixas de câmbio. Durante as primeiras 250 mil milhas, o clássico Aizinho 340 é automático de 4 velocidades pode ser ainda mais confiável do que uma transmissão manual. Sujeito à operação humana, sem percursos acidentados e escorregões frequentes. Se durante um test drive você ouvir um zumbido na transmissão automática, poderá preparar imediatamente $500 a $600 para consertar a engrenagem planetária dianteira. Se você deixar como está, pode acabar tendo que substituir a caixa inteira. O ponto fraco da transmissão manual Corolla E120 são os rolamentos do eixo e da terceira marcha. Depois de 150 mil, eles podem zumbir e precisar ser substituídos. Os rolamentos custam menos do que o próprio trabalho de substituição. Mas tal avaria é mais uma consequência de uma operação inadequada do que um padrão. Nem todo mundo se lembra de trocar o óleo de uma transmissão manual a cada 50 mil km. A máquina robótica multimode é bastante rara. É melhor evitá-lo, pois funciona de forma irregular e quebra com frequência. Direção. A cremalheira da direção do Corolla E120 é famosa por suas batidas. Isso pode ocorrer após 60 mil milhas. Isto não afetou a direção, mas teve um efeito significativo nos nervos do motorista. A substituição de toda a cremalheira da direção não garante que o problema será eliminado para sempre. Portanto, os artesãos criaram uma alternativa mais barata na forma de substituir as buchas plásticas desgastadas dentro do REC. O procedimento não é simples, mas no final o problema de batidas desaparecerá por muito tempo e custará bem menos do que substituir o REC inteiro. Instruções detalhadas para substituição de buchas com dimensões. Os particularmente económicos nem mesmo trituram buchas novas, mas simplesmente embrulham as antigas em papel alumínio. E de acordo com os comentários, mesmo isso é suficiente para 50 mil km. O booster hidráulico pode ser totalmente hidráulico ou eletrohidráulico. Do ponto de vista da confiabilidade, o primeiro é preferível. Suspensão. O chassi do 120º Corolla é simples e por isso não causa problemas especiais. A frente é um suporte Massey Pearson clássico, e a traseira é uma viga semi-independente. Com peças de reposição originais, o recurso da suspensão é suficiente para mais de 100 mil km. Após o reparo, tudo depende da qualidade das peças de reposição instaladas e da concentração de buracos na região onde a máquina é utilizada. Os primeiros a morrer são as buchas e os suportes estabilizadores. E aos 100 mil km, os blocos silenciosos dos braços de controle dianteiros também são apertados. Os rolamentos das rodas não são particularmente duráveis, raramente duram mais de 100 mil km. O Corolla E120 possui freios a disco, com vida útil padrão para a maioria dos carros, que depende muito do estilo de direção. Por volta de 150 mil você pode precisar de um kit de reparo do cilindro de freio. O Corolla E120 é um carro bastante simples. Não possui abundância de eletrónica complexa, uma suspensão simples sem muita experimentação. Apenas o motor estava um pouco úmido. Devido a esta simplicidade e confiabilidade atingiu um alto nível. Embora, como sempre, o fator decisivo na compra de um carro usado seja a qualidade do serviço do S anterior, ES proprietário, S. Se você encontrar uma opção bem conservada com quilometragem de até 200 mil km, poderá aceitá-la com segurança. O recurso será suficiente para as próximas 100 a 150 mil milhas. Em outros casos, antes de comprar, você deve pesar mais uma vez os prós e os contras. Principalmente considerando o custo médio inflacionado no mercado secundário, devido à imagem e popularidade do modelo.